Começo, presidente, agradecendo o apoio. Vamos tratar sobre o assunto da CPI das Cortes Superiores do Poder Judiciário. E o primeiro ponto é agradecer o apoio que recebi, inclusive aqui, cito o próprio presidente como um dos subscritores, o que muito me honra. O apoio da sociedade, a manifestação das pessoas nas ruas, a compreensão de que é necessário abrir a chamada caixa preta do judiciário, porque ninguém numa república democrática pode se colocar acima da lei, mesmo quem tem a atribuição de julgá-la. Esses apoios fortalecem a compreensão de que este é o momento de fazer essa discussão, mas é preciso tratar também e orientar as pessoas, informar as pessoas do andamento daquilo que estamos fazendo aqui no Senado Federal. As etapas previstas que cabiam a esse senador subscritor e aos outros 26 colegas foram cumpridas, assinaturas colhidas, requerimento apresentado, assinaturas conferidas. Após esse momento, ocorreu o pedido, a retirada de pedido de assinatura, por parte de 3 senadores da República, o que é um exercício do direito desses parlamentares, exercício que eles têm, momento que eles têm para fazer a retirada, essa mudança de ideia, até o momento da publicação. O presidente Davi, amigo nosso e eleito com nosso apoio, nosso voto, no nosso entender mal orientado pela Secretaria-Geral da Mesa, determinou o arquivamento do requerimento de CPI, por insuficiência no número de assinaturas. Ocorre que, presidente, o nosso regimento interno é absolutamente cristalino quando no artigo 244 determina que nos casos de proposição dependente do número mínimo de subscritores, como é o caso de um pedido de CPI, se com a retirada das assinaturas esse limite não for alcançado, o presidente a devolverá ao primeiro signatário, dando conhecimento do fato ao plenário. Então, este é o procedimento correto. Já solicitamos que o presidente Davi faça a revisão do seu despacho, faça o desarquivamento, devolva o requerimento ao nosso gabinete, para que a gente possa fazer a retomada do processo de coleta de assinaturas. É uma demanda da sociedade, é uma demanda de parte expressiva desse Senado e nós precisamos avançar. Mas eu aproveito o espaço, presidente, para tratar já das grandes críticas que foram apresentadas ao requerimento. E a gente pode dividir elas rapidamente em duas temáticas. Uma delas de ordem política, pseudo-pragmática. Pretensiosamente se quer criar uma fila de prioridades no Brasil. E toda vez que falam, lembrando, o senador Dário Berger agora falava do quanto tempo nós temos desigualdade no Brasil, eu só me lembro de uma expressão, e eu certamente não deveria ter idade para lembrar, mas lembro da importância que ela tem, que era do Delfim Neto, aquela teoria de esperar o bolo crescer para depois repartir. Até hoje ninguém repartiu nada e falta bolo para muita gente. O bolo de hoje é a Previdência. Vamos resolver a Previdência primeiro e paralisamos o país, não tratamos de combate à violência, como o Major Olímpio lembrou a importância que tem, não tratamos de reforma tributária, não tratamos nenhum outro assunto. Para o país, para o parlamento, mais de 500 parlamentares não têm capacidade de tratar de mais um tema. Esse é um falso pragmatismo. E a sociedade já está suficientemente esclarecida para saber que isso não cola. Outros pontos que foram levantados são de ordem técnico-jurídica. E aí o cidadão comum é muito difícil, e alguns colegas adentrar na seara técnica, é natural. Primeiro ponto que se questiona, pode acontecer uma CPI do Judiciário que analise atos ligados ao Judiciário? A história já nos mostra, em 1999 tivemos uma CPI do Judiciário neste mesmo Senado Federal, neste mesmo plenário, e que resultou em excelentes frutos, aquelas investigações ligadas ao TRT de São Paulo, inclusive com cassação, prisão de um parlamentar ocupante de cadeira aqui nesse próprio Senado. Então, a história mostra que é possível fazer CPI aqui tratando de assuntos ligados ao Poder Judiciário. O que não cabe fazer? É uma comissão parlamentar de inquérito que tenta invadir atribuições do Poder Judiciário. Então, uma CPI não pode ser uma casa revisora de decisões judiciais. Nós não podemos questionar méritos de decisões judiciais, mas nós podemos questionar, sim, a operacionalização das Cortes Superiores, que é flagrantemente inadequada, ineficiente e desigual. Nós temos velocidade de tramitação absolutamente diversa, a depender do interessado, a depender do escritório de advocacia que tenha mais ou habilidade ou acesso, e isso é flagrantemente demonstrado, são dados estatísticos. Então, podemos fazer uma CPI, já foi feita uma CPI, e quem atacou essa análise, quem fez essa análise num voto importante foi o ministro Celso de Mello, do próprio Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu a evidência de que o Senado tem sim condições de fazer uma CPI que verse, que trate
de assuntos que têm ligação com o Poder Judiciário. E ao fazer isso, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, apontou duas situações muito claras. Primeiro, a ressalva de que não se pode invadir o mérito de decisões judiciais, porque esta é uma seara exclusiva do Poder Judiciário, atribuída na repartição de poderes pela nossa Constituição da República. Mas nós podemos tranquilamente tratar de questões orçamentárias e, no caso específico do requerimento que tratamos, de questões operacionais. O que justifica, sob o ponto de vista operacional, de distribuição, de tramitação, que possa ter uma diferença de décadas de andamento entre pedidos de natureza muito similar. Que você possa ter determinados ministros de cortes superiores com estoque de processos à casa dos milhares e que tramitam em velocidade de relâmpago, com horas, às vezes minutos, pedidos de determinadas partes. Então, isso é absolutamente tranquilo, o próprio Supremo já tratou disso e não há dúvida. Um outro ponto que o ministro Celso de Mello ressalta é que a este Senado da República cabe processar, julgar e processar os ministros, inclusive da Suprema Corte, em caso daquilo que se chama comumente de crime de responsabilidade, que não é crime, na verdade é uma infração político-administrativa, mas tem esse nome. E é evidente que os fatos elencados, determinadamente elencados no requerimento, podem no futuro vir a figurar casos prescritos e identificados na nossa lei, que versa sobre crime de responsabilidade por parte de ministros e cortes superiores, particularmente a questão da desídia, porque é difícil encontrar outro nome para essa diferenciação de tempo de tramitação. Então, a parte do questionamento que faz referência à possibilidade ou não de uma CPI, acredito que fica suficientemente tratada. Em seguida, nós vamos encaminhar memoriais nesse sentido para todos os 81 senadores, para que possam ter esse subsídio, possam ter essa informação. Um segundo ponto de ataque, senhor presidente, foi a questão do fato determinado. Um questionamento no sentido de que o requerimento não traria fato determinado a ser apurado. O requerimento não traz um fato determinado, ele traz 12 fatos determinados. 12, uma dúzia. Rol meramente exemplificativo. Poderíamos fazer centenas e milhares de casos determinados, objetivamente demonstrados, de que existe uma necessidade de apuração do funcionamento dessas cortes. Repito, não do mérito, mas do funcionamento. Nós dividimos esses fatos determinados em 4 grupos, que foram devidamente elencados e ação de conhecimento. A gente exemplifica rapidamente a remuneração de ministros por fonte não prevista na legislação, e a remuneração de ministro, como de fato, como de resto, a remuneração do servidor público ela é bastante restrita. E nós temos notícia de descumprimento disso. E citamos concretamente exemplos e elencamos o fato. Como já disse várias vezes, o abuso de estratégias processuais, como o pedido de vista, para retardar ou para impedir a prestação jurisdicional, e aí elencamos alguns exemplos, o mais notório deles, o abuso que foi perpetrado para a manutenção do auxílio moradia. Não discuto o mérito. Repito novamente, farei isso dezenas de vezes se for necessário para que as pessoas assimilem. O mérito da decisão judiciária não pode ser questionado. Então, se o Supremo definir que pode dar auxílio, pode dar 2 auxílios, pode dar 10 auxílios, está dentro da esfera do poder deles. Reter o julgamento e fazer dessa retenção moeda de troca na negociação salarial, não. Isso não é atribuição de poder nenhum. Legislativo, executivo, judiciário, ninguém tem esse poder. Então, caminhamos com muita tranquilidade nesse sentido. A diferença de velocidade de tramitação de processos similares, nós já mostramos. A mudança de entendimento no mesmo processo, por vezes, pelo mesmo ministro. Isso tudo está elencado, como disse, são 12 fatos, vocês vão receber detalhadamente, da mesma forma como a imprensa, a sociedade vai, para aclarar mais para quem teve uma dificuldade de entendimento com a primeira versão. Mas eu sempre, senhor presidente, Eduardo, Dário, amigos senadores e senadoras, a grande questão é o mérito. A grande questão é o mérito de uma CPI dessa natureza. E não se viu, mesmo nas manifestações em off, absolutamente nenhum questionamento com relação ao mérito da CPI. É absolutamente inadiável a necessidade de se investigar e se investigar profundamente o funcionamento das cortes superiores para que se possa apresentar soluções para esse funcionamento. E a ferramenta para fazer esse levantamento é a Comissão Parlamentar de Inquérito, prevista na Constituição, prevista no nosso regimento, já julgada e rejulgada pelas Cortes Superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. É importante a gente fazer essa observação com relação ao mérito, porque nós precisamos manter uma conexão com o sentimento do cidadão. E aí eu retomo a fala do eminente senador Paulo Paim e faço a conexão dela com a fala do senador Dário Berger. É o momento da verdade.
E é inadiável que a gente enfrente a verdade no nosso país. Pode ser desagradável para alguns, pode ser desconfortável para outros tantos, mas é necessário. Tão necessário se faz que essa casa sabe perfeitamente o tamanho da pressão a que foi submetida por ministros de cortes superiores. Eu faço aqui, senhor presidente, colega Soraya, o registro que 10 minutos após o protocolo do pedido de CPI, eu recebi no meu gabinete a assessoria parlamentar do STF. E ela não me pedia o conteúdo do requerimento, ela me pedia a lista dos senadores subscritores. 10 minutos depois. As notícias dos telefonemas, das ligações, das notinhas, todos nós acompanhamos. É importante, senador em primeiro mandato, na realidade senador quase que em primeira semana, registrar que essa casa não pode e não deve se acovardar diante de ameaças de qualquer natureza. Eu tenho a mais absoluta certeza que os senadores e senadoras da República não se diminuem, não se rebaixam a ameaças de qualquer natureza. Eu, particularmente, pessoalmente, registro com a mais absoluta clareza que não me amedronto e não restringe a minha atuação, que é garantida pela legislação e principalmente pelo voto dos sergipanos, a qualquer tipo de interesse que não seja interesse público efetivamente demonstrado. Então, o requerimento foi apresentado porque era uma demanda real e ela não foi questionada. Ele foi indevidamente arquivado, já protocolamos o pedido de desarquivamento. Se mantiver essa decisão absurda, teratológica, equivocada, tomaremos as providências cabíveis para que se dê andamento e, se necessário for, e nesse sentido nós temos várias manifestações de senadores que não subscreveram o primeiro documento, mas que querem subscrever um novo, daremos novo requerimento, seja na CPI exclusiva do Senado, seja na CPI mista com a Câmara dos Deputados, porque também existe essa demanda latente por lá. É dar seguimento àquilo que se comprometeu em termos de mudança, em termos de renovação. As mudanças nem sempre são sem dor, né? Algumas evoluções têm etapas mais duras, mas essas etapas precisam ser enfrentadas. Não dá mais para se tolerar no Brasil democrático, que nós todos desejamos, autoridades que se coloquem acima do bem e do mal, autoridades que se coloquem como absolutamente inatingíveis pela lei e por qualquer órgão fiscalizador. Como disse e citei, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de que a CPI aconteça, estabeleceu limites, esses limites estão sendo seguidos e é preciso que dê andamento com respeito, com equilíbrio, com eficiência, mas principalmente com a certeza de que o Brasil precisa avançar. Chega desse Brasil das impunidades e das mega autoridades que se escondem. O cenário ideal, senador, é que nós tenhamos uma casa sem gavetas. Obrigado. Não existe caça às bruxas, não existe um interesse de desvalorizar ou diminuir qualquer poder, seja o executivo, seja o judiciário, mas todos eles estão submetidos à fiscalização. Todos nós estamos submetidos. É assim que funciona a democracia de verdade. E se existem pessoas que não estão adaptadas a ela, elas têm que pagar a sanção. Isso é natural. Acredito que nós vamos ter em breve respostas da mesa diretora no sentido do andamento que vai ser necessário, mas reforço, estaremos nessa trincheira enfrentando essa luta porque a gente tem a compreensão de que ela é indispensável, ela é inadiável. Os argumentos de força não vão ser aceitos. Os argumentos, do ponto de vista de um pragmatismo político, também não serão, porque a sociedade não quer esperar e a Senado não precisa esperar. Nós temos toda a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, senão não teríamos condições de merecer o título de senadores da República. Essa formatação não cabe mais. Vivemos num momento de uma sociedade mais rápida, que cobra providências mais rápidas, e assim vamos prosseguir. Então, muito obrigado, senhores senadores. Uma boa semana para todos.